Libertadores, que está fazendo o Grêmio sonhar de novo em ser campeão do mundo. Desafiou as dívidas e gastou 3 milhões de reais para contratar 10 jogadores. Os destaques são o lateral e capitão da seleção paraguaia, Arce, o zagueiro Adilson do Atlético Mineiro, a dupla de meio-campo Dinho e Goiano, 2 ex-campeões do mundo pelo São Paulo, Wagner Mancini do Botafogo de Ribeirão Preto, Paulo Nunes e o atacante Magno do Flamengo. O último reforço chegou ontem, o atacante Jardel do Vasco. O novo Grêmio não é nenhum time dos sonhos, mas ninguém se arrisca a dizer isso para o torcedor. Grêmio campeão da Libertadores de 95, uma era super vitoriosa com Arce, Paulo Nunes, Jardel, o mentor desse time, Luiz Felipe Scolari. Nada foi por acaso, uma montada de elenco, igual você viu aí a reportagem na abertura do vídeo. O Grêmio fez um esquadrão, não à toa ganhou praticamente tudo nesse período aí dos anos 90, menos o Mundial de Clubes, porém tá na história aí, a torcida gremista hoje em dia deve chorar pra caramba quando compara com os dias atuais, que é só tristeza, lástima. Então é uma homenagem aí, torcida do Grêmio, ao povo gaúcho, a quem acompanhou o futebol brasileiro, quem era fã desse Grêmio inesquecível, dessa Libertadores tão fabulosa de 95. A gente não pode deixar de falar de 94, que começa um ano antes com o Filipão ali à beira do campo, já montando o time super vitorioso nesse ano de 94 até 96, só perdendo, igual eu falei, o Mundial de Clubes pro fortíssimo Ajax do Van der Sar, dos irmãos Boer, Edgar Davids, Kluivert, Canu, do técnico Van Gaal. Mas vamos começar por 94, em especial pela Copa do Brasil, que o Grêmio vence o Ceará na final, já com a base do time de 95, com Danley no gol, Roger na lateral esquerda, meio-campista Carlos Miguel, muito importante naquele momento, e o Arilson, outro pilar do meio de campo do Grêmio, um jogador com as características que o Filipão gostava. Sem falar, é claro, do técnico, Filipão, que ganhou a Copa do Brasil com o Criciúma em 91 e vinha do futebol do Kuwait. E o melhor, ele já conheceu o Grêmio por ter treinado ali na década de 80 e 87, sendo campeão gaúcho daquele ano contra o Internacional do Tafarel. Em 95, vieram os jogadores badalados que mudariam a história do Grêmio para sempre. O Dinho, volante raiz, mas peça fundamental nessa engrenagem. Chama título, raçudo, que sabia jogar e muito. E não temos como não falar dos paraguaios. Rivarola na zaga, um xerife. Além, é claro, do Arce, a lateral direito. Um jogador perfeito pro estilo de jogo do Filipão. Um cara que hoje em dia eu atrevo a falar que jogaria em qualquer time do mundo. Tamanha qualidade que o Arce batia na bola, ele era muito mais do que isso. Pô, ele foi um baita lateral aí direito. Tá na história do futebol sul-americano com certeza. A gente também teve o Adilson Batista, um líder nato super vitorioso também na carreira. Formou uma baita dupla de zaga com o Rivarola. O que falar em todo o diabo loiro, Paulo Nunes, que chegou junto com a promessa do Flamengo, Magno, que o Grêmio depositava muita fé, mas foi o Paulo Nunes que fez uma das maiores duplas de ataque do futebol brasileiro com Mário Jardel. Uma máquina de gols, que atacante. Uma pena que não ter tido tantas oportunidades assim na seleção brasileira. Não tinha tempo ruim com ele, fazia gol de tudo que era jeito. É uma maluquice você ver como que o Paulo Nunes foi negligenciado. O cara chegou no Grêmio, já foi caindo nas graças da torcida. Fez essa dupla com o Jardel, que vinha também de um ano muito bom no Vasco da Gama ali com o Valdir Bigode, campeão carioca. Os dois ali deram muito match, o Paulo Nunes e o Jardel, um casamento perfeito. Então o Filipão soube pensar muito bem nessa formação de time ideal. O Alexandre, coitado, não deixa sobrar nada aqui, olha aí. Nós temos que comer carne, nós temos que comer carne e frango para ficar forte para Libertadores. Pra enfrentar os gringos tem que estar forte. Com sopa não vamos chegar a lugar nenhum. Pô, até agora só vê essa sopinha aqui, coisa de neném. Então tem que ver o grosso aqui pra gente, pra gente comer bem, né? O Filipão vai devorar os adversários como tá devorando esse franguinho. É, tu vê que tá difícil lá com o garfo, é difícil. Nós italianos lá, quando a gente mete a mão, fica melhor, né? E vale lembrar que a Libertadores de 95, apenas 2 times brasileiros participaram. O Grêmio, campeão da Copa do Brasil de 94, e o Palmeiras, campeão brasileiro de 94, contra o Corinthians. O Brasil estava muito bem representado por esses 2 times, que foram do mesmo grupo da Libertadores, ao lado dos 2 times equatorianos, o El Nacional e o Emelec, formando assim um grupo 4. Antigamente era assim que era. Eu até prefiro também as
esse formato que era antigamente da Libertadores, poucos times, os times também no mesmo grupo ali, facilitava mais. Hoje em dia, qualquer time aí chega na Libertadores, virou uma zona. Eu preferia a Libertadores de antigamente. O primeiro jogo da fase de grupos foi logo contra o Palmeiras, fora de casa, no antigo estádio Palestra Itália, e não deu muito bom pro Grêmio. Vitória por 3-2 do Verdão. Esse confronto prometeria fortes emoções, vários jogos aconteceram entre os dois times nesse ano de 95. O Palmeiras do Roberto Carlos, Edmundo, Rivaldo. A escalação do time do Grêmio nesse jogo foi Danley, Arce, Luciano, o Adilson, Roger. O meio de campo era formado por Dinho Goiano, Wagner Mancini, Carlos Miguel e no ataque Paulo Nunes e Jardel. Nada mal para sua estreia. Os gols do Grêmio foram do Goiano e, é claro, do Jardel, sempre guardando dele e mostrando como a dupla Paulo Nunes e Jardel estava dando muita liga, os dois se completando dentro de campo. Era importante ali para a sequência dos jogos. E o jogo seguinte foi logo contra o Emelec, fora de casa, em Guayaquil, empate por 2-2, jogo duro, praticamente o mesmo time, só entrou na zaga o Wagner Fernandes no lugar do Adilson. Os gols do Grêmio foram da dupla, é claro, Paulo Nunes e Jardel, um ponto que seria muito importante fora de casa. Contra o El Nacional, mais uma vez jogando em território equatoriano, agora em Quito, o Grêmio precisava vencer e foi o que aconteceu. Vitória por 2-1, com 2 gols do lateral Arce. Igual eu falei, batia muito fácil na bola. Fico imaginando como que seria o Arce hoje em dia no Grêmio, no Palmeiras, em qualquer outro time. Porra, o cara era fabuloso. Vitória gigantesca do Grêmio fora de casa, dando uma tranquilidade para decidir em casa nos próximos 3 jogos. Agora, jogando no Estádio Olímpico, o Grêmio recebeu o Palmeiras e apenas empatou por 0-0. Uma partida bem disputada, não faltou entrega de ambos os lados. No confronto contra o Emelec, o tricolor gaúcho não tomou conhecimento e venceu por 4-1. Os gols de Jardel, Magno, Paulo Nunes e Luciano. Era o resultado que todos desejavam para enfrentar o último desafio contra o El Nacional em casa. Vamos lá, Magno! Vamos, Magno! Vamos, Magno! Vamos, Magno! Bate, bate, bate! Olho no lance! Do Grêmio! Magno! O craque da camisa número 9! É um jogo amarrado com incríveis 5.000 pessoas apenas no Estádio Olímpico. O Grêmio venceu o El Nacional por 2-0 com gols do Jaques e Magno no segundo tempo. O clube conseguiu passar para as oitavas de final para enfrentar o Olímpia do Paraguai. O primeiro jogo seria no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. A torcida torcia por um bom resultado e, é claro, a vitória aconteceu. O Grêmio não tomou conhecimento e venceu por 3-0, baita placar, dando uma tranquilidade para decidir em casa. Os gols foram do Dinho, do Paulo Nunes e Jardel, a dupla cada vez mais afiada. Em solo gaúcho, mais uma vitória por 2-0, no agregado 5-0, com mais uma vez gol de Mário Jardel. Não canso de falar como um camisa 9 desse nível não teve tantas oportunidades na seleção brasileira, e o outro gol foi do zagueirão Adilson. E vale também salientar a importância de como foi decisivo o Jardel, o Filipão, nesse momento aí nas fases agudas da Libertadores. O Filipão soube muito bem explorar o time, corrigir alguns erros que ele viu ali na fase de grupo, porque na fase final, tirando o jogo que eu vou falar daqui a pouco contra o Palmeiras, a derrota, o Grêmio sobrou, foi senhor dessa Libertadores de 95. Então vamos aí contextualizar agora as quartas de final, que aconteceu no dia 26 de julho de 95. Enfrentaria mais uma vez o Palmeiras, agora em casa. A rivalidade à flor da pele, jogo nervoso demais. O Palmeiras teve 2 jogadores expulsos, o Valber e o Rivaldo, no primeiro tempo. O Grêmio soube muito bem explorar e goleou sem piedade o Verdão por 5-0. Isso mesmo, 5-0, com 3 gols desse camisa 9 aí, sensacional, maravilhoso, Jardel, do lateral Arce e do Arilson. Que vantagem o Grêmio levaria para São Paulo. Vale destacar a titularidade de Rivarola na zaga, ao lado do capitão Adilson Batista. Tudo parecia perfeito para o jogo no Palestra Itália. Era só administrar o placar, ainda mais que o Grêmio saiu na frente do Palmeiras com o gol dele, da criança, Jardel. Só que o Verdão foi com tudo e fez incríveis 5 gols naquele jogo. Ainda quase conseguiu a vantagem, quase fez o 6º gol ali no
finalzinho, virando a partida, um jogo nervoso, muito pegado. O Palmeiras quase passou de fase. O time do Verdão também, muito bom ali, com Paulo Isidoro e Alex Alves, os dois destaques do Vitória de 93. A gente até tem um vídeo também no canal falando disso. O Cafu e o Amaral marcando seus primeiros gols no Palmeiras. Teve até gol do Mancuso ali de pênalti. E o Grêmio precisaria ficar de olho nas semifinais para não matar o seu torcedor do coração. E enfrentaria de novo o Emelec na semifinal, mesmo time da fase de grupo. Fora de casa, o primeiro jogo, o Filipão escalou o meio de campo firme na marcação, dando liberdade para os atacantes. De alguma forma deu muito certo. O Grêmio conseguiu empatar fora de casa com o Emelec, que ia decidir agora no Rio Grande do Sul com a sua torcida. Aí, moçada, saiu 8, hein? Vamos, Jardel, faz! Chegou o Paulo Nunes, olho no lance! É do Grêmio! Paulo Nunes, o Paulo Bala! Em casa, o Grêmio decidiu logo no primeiro tempo com os gols. Não canso de repetir, parece até repetitivo. Paulo Nunes e Jardel fizeram os gols mais uma vez na final da Libertadores. Agora seria contra o Atlético Nacional, que eliminou o timaço do River Plate, de Ortega, Galhardo e do técnico Ramon Dias. O primeiro jogo aconteceu no Estádio Olímpico em Porto Alegre para mais de 50 mil pessoas. O estádio pulsando. O Atlético Nacional do goleiro René Higuita, um provocador nato folclórico, deu algumas alfinetadas no Jardel. Ô, Guita, se prepara. Na quarta-feira ou na outra, tu vai ter que dar os parabéns pra mim. Vai pegar a bola lá dentro da redinha. O camisa 9 não perdoou e guardou o dele na final de costume. Fez gols em todas as fases da Libertadores. Foi artilheiro isolado da Libertadores de 95 com 11 gols. E vale destacar que o Jardel fez o gol em uma falha bizonha do Higuita, que espalmou nos pés dele. O primeiro gol da partida foi ainda mais bizonho ainda, que foi gol contra do zagueiro Marulanda. Claro, ainda tivemos no segundo tempo o gol dele. Paulo Nunes também num rebote ali do Higuita. A dupla terror das defesas adversárias, Jardel e Paulo Nunes. Vitória no primeiro jogo por 3-1, grande vantagem para decidir na Colômbia. No dia 30 de agosto de 1995, aconteceu a grande final no estádio Atanásio Girardot, em Medellín. O Grêmio entrou em campo com Danley, Arce, Rivarola, Adilson Batista, Roger, Dinho, Luiz Carlos Goiano, Arilson, Carlos Miguel, Paulo Nunes e Jardel. E logo no início do jogo, o Aristizábal marcou para o Atlético Nacional, ele mesmo, que jogou no São Paulo, Cruzeiro, Curitiba. Só que o Grêmio soube cozinhar o jogo, administrar a partida, não precisava ficar se expondo muito. No final do jogo, ainda teve um gol de pênalti do Dinho, chute cruzado, sem chance. Bateu bem demais. Porra, o Higuita só ficou vendido no lance. Ainda teve a expulsão do Goiano, mas não tinha como o Atlético reverter. O Grêmio, campeão da Libertadores de 95, com todos os méritos, fez uma belíssima campanha nas fases decisivas. Time muito coeso, time muito vencedor, com grandes jogadores e com o técnico Filipão mostrando todo o seu valor. Depois a torcida ali fez uma belíssima festa no retorno do Grêmio a Porto Alegre, desde o aeroporto, depois pelas ruas ali, uma festa impressionante, com toda a justiça, toda a razão, não tem como você falar nada. E em 96, o Grêmio continuou ganhando títulos importantes, com praticamente todos os jogadores, conseguiu manter ali a boa parte da base. Você teve a saída do artilheiro Jardel, mas chegaram Mauro Galvão na zaga, simplesmente um dos grandes defensores aí, Zé Alcino, substituindo à altura o Jardel com gols importantes. Teve também o Ailton, o cara aqui do futebol carioca, do Fluminense, mas esse time já é outra história, deixa para um próximo vídeo. Então se você gostou aí dessa trajetória, desse título marcante do Grêmio de 95, com um senhor time, na verdade, desde a montagem ali do Filipão, da diretoria, como deu liga, como deu match, nada por acaso, igual eu falei no começo do vídeo, foi tudo bem planejado e deu muito certo, uma era super vitoriosa aí do Grêmio dos anos 90. Se você gostou aí, curta, compartilhe. Deixa também novas sugestões aí de vídeos, conteúdos. Valeu, até a próxima.